E aí, estrelas, você já se perguntou por que alguns remédios têm efeitos em umas pessoas e em outras não? Eu sou a Paula Xerones e hoje eu vou falar de farmacogenética. Antes de começar, de fato, o assunto do vídeo, tem que deixar algumas coisas bem claras. O que eu vou falar aqui não é o único fator que vai influenciar para um remédio ter efeito ou não. Geralmente, o que está relacionado são fatores ambientais. Então, se a pessoa tem um estilo de vida saudável, se ela não está com alguma outra doença, se não tem interação entre fármacos, então é algo muito complexo que exige uma equipe muito capacitada para entender do porquê esse remédio não está fazendo efeito na pessoa. Então, o que eu vou falar aqui é apenas um dos fatores que podem influenciar e também é mais a nível de curiosidade, tá? Porque assim, jamais, mais uma vez para vocês entenderem, jamais deixa de tomar um remédio porque você sente que ele não está fazendo efeito por conta própria. Caso você esteja percebendo que não tem efeito nenhum, você deve ir a algum profissional capacitado, de preferência seu médico, e relatar o que está acontecendo, que daí ele vai conseguir traçar algum outro tratamento para você ou para alguém que você conhece, mas assim, nunca deixa de tomar remédio por conta ou troque algum remédio. Por exemplo, você está tomando um remédio, vê que ele não está fazendo efeito, vai ir pegar outro remédio que talvez não tenha nada a ver. Então, assim, vamos cuidar, não façam nada sozinhos, tá? Porque remédio não é igual a água pra gente tá tomando como se fosse a única coisa importante na nossa vida. Claro, ele tem essa importância, mas limites, né? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis falar aqui, eu espero. Então é isso, gente. O que eu vou falar aqui é curiosidade, não é o único fator e nunca deixa de tomar remédio por conta, tá bom? E agora voltando ao assunto principal do vídeo, a pergunta que fica é: que raios é farmacogenética? E é simples, é o estudo de como os seus genes, seu DNA, vai afetar a resposta que seu corpo dá para algum remédio. Na realidade, assim, não é bem o DNA agindo diretamente no fármaco, mas é o que ele produz. Porque o DNA ele é responsável por produzir muita coisa. Dentre elas as proteínas, que podem ser enzimas e receptores. Então, é esse o conceito. É como o produto final em enzimas ou receptores, proteínas, vão se mostrar para esse fármaco e como isso vai modificar ele. Então, logo, se você tem uma mudança na base estrutural de algo ser formado, você vai ter uma diferença no produto final. Teve um caso recente com um estudo de remédios emagrecedores que viu essa relação do porquê pessoas tinham efeitos muito mais acentuados, como a perda do apetite, emagrecimento mais acelerado, e outras pessoas nem tanto, ao mesmo tempo que alguns tinham mais efeitos colaterais, como náusea, vômito e dores, enfim, e outras pessoas nem sentiam. Então, por que isso aconteceu? Esse estudo observou que algumas pessoas têm receptores melhores a GLP-1, que é o hormônio imitado pelos remédios emagrecedores. Então aí a gente já pode ver, porque o receptor ele é produzido no nosso DNA, e se o nosso DNA ele for diferente, talvez não seja tão específico essa GLP-1 para se conectar nesse receptor. Então era isso que estava acontecendo. Mas em outros momentos isso pode acontecer, principalmente quando a gente diz sobre a metabolização do remédio. Essa metabolização ela é dividida em duas fases. A fase 1, que diz respeito mais a como o fármaco vai ser ativado, ou até um intermediário entre a inativação e a liberação do fármaco. E a fase 2 são modificações feitas na molécula do remédio para que ele fique mais solúvel em água e seja liberado na urina. Para ambas as fases existem enzimas que vão fazer todo esse processo, que originalmente, né, elas existem no nosso corpo não para metabolizar remédios, mas sim para metabolizar qualquer coisa que venha de fora do nosso corpo, tipo comida, bebida, até mesmo veneno em alguns casos. Só que, como você deve imaginar, ao longo da evolução humana, não se existia remédio em todos os momentos, né? Então, não foi parte da seleção natural selecionar as pessoas, tipo, que vão ser específicos para aquele
remédio foi uma coisa que, depois de muitos estudos, descobriu que poderíamos usar para metabolizar remédios também, já que eles metabolizavam outras coisas. Hoje, né, amores, que os estudos, eles não são assim, vamos fazer um remédio aqui e ver como que ele vai reagir no corpo. Não, tem todo um processo, preparo, análise, bastante coisa que vão fazer com que os remédios feitos, eles consigam se assemelhar do que existe da natureza, e isso faz com que então não exista assim tanto um problema de falta de enzima para metabolizar. Só que temos que considerar também que, apesar de tantos esforços, a variabilidade genética da espécie humana é gigantesca, né? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo e cada pessoa é única, então não tem como fazer algum medicamento que é 100% eficaz para todo mundo, apesar de tá se tentando demais que isso aconteça. Agora, falando especificamente das fases do metabolismo, a primeira, ela tem um grupo de enzimas chamada CYP. Elas são responsáveis pela ativação de 25% dos medicamentos que a gente toma. Então, elas são importantes. Como exemplo, tem a codeína, que ela é modificada pela CYP2D6, que vai ter a função de transformar essa molécula de codeína em morfina, que aí sim vai ter o efeito analgésico desejado no corpo. E teve alguns estudos que viram que a codeína em algumas pessoas tinha muito efeito e em algumas pessoas não tinha. Então eles foram estudar o que estava acontecendo. E descobriu-se que pessoas que estavam tendo efeito, eles tinham uma quantidade normal e comum de enzimas CYP2D6, e pessoas que não estavam tendo efeito nenhum tinham baixas quantidades dessa enzima. Então é meio intuitivo a gente parar para pensar que se a gente tiver um menor número de enzimas CYP, o metabolismo será lento e não vai ser eficaz tomar as doses padrão do fármaco, porque senão não vai ser eficaz para a pessoa por conta da disponibilidade do remédio aí, não vai ter a forma ativa. No caso da codeína, a própria codeína não tem um efeito analgésico necessário para parar a dor. Ele só vai ter o efeito se ele for transformado na morfina. Então, se o metabolismo for lento e demorar muito tempo, a quantidade de morfina disponível ali para o corpo usar vai ser muito baixa. Não vai ter como estar utilizando ele. Só que, por outro lado, se o metabolismo for muito rápido e tiver uma grande quantidade de enzimas, pode acontecer de ter um efeito contrário e ter um efeito tóxico para a pessoa. Tem muito fármaco ativado que pode causar alguma intoxicação. Pode. Não quer dizer que vai. Então, por isso que é importante cuidar e relatar as coisas que vocês estão sentindo a algum profissional, que daí eles vão saber orientar bem certo o que está acontecendo. Já a segunda fase tem um grupo de enzimas específicos, que são as GSTs, e elas são, né, responsáveis por essa detoxificação do corpo, porque são elas que vão impedir esse acúmulo de moléculas ali dentro do seu organismo. E a variação de quantidade dessas enzimas, GSTs, vai nos dizer mais ou menos o tempo que o fármaco vai ficar ativo no nosso corpo, até ele ser liberado. Agora pensa aqui comigo. Se esse metabolismo for muito rápido, não tem um tempo suficiente para o nosso corpo interagir com essas moléculas e de fato ter o efeito. Só que se ele for muito lento, aí ele já vai ficar muito tempo no nosso corpo, não vai ser uma coisa positiva e também pode acabar sendo tóxico em alguns casos. Talvez esteja passando agora aí pela sua cabeça: ai, meus polos, que medo, tô morrendo de medo de não ter efeito para algum remédio ou ter algum efeito tóxico. E aí eu te digo, pode ficar bem tranquilo. Esses casos são pontos fora da curva. Se vocês forem ver, existe uma curva normal de pessoas que a maioria está dentro dessa curva e vão ter efeitos. São pessoas muito específicas que não vão ter efeito nenhum. E também, como eu falei, existem milhares de estudos tentando entender melhor essa questão. E quando um remédio é feito, ele já é pensado nisso. Então não é do dia pra noite que se cria um remédio, joga na farmácia lá e foda-se assim, ai, mete, vende. E vamos ver o que tá acontecendo. Não é bem assim. Tem vários processos pra garantir a sua segurança, então pode tomar sem preocupação.
E como eu já falei outras vezes no vídeo também, qualquer sintoma que você estiver sentindo que não era para estar sentindo, como no caso da codeína, você está sentindo dor, você comunica profissional adequado que vai saber como te redigir e levar a um tratamento mais eficaz. E como eu também já falei, existem outros fatores que vão dizer se o remédio vai ter efeito ou não. Então não é uma coisa única, não é uma coisa global, única verdade do mundo, pode mudar. Então tem que ficar atento, você tem que se entender, você tem que ir vendo conforme você vai reagindo com os remédios, e às vezes são coisas muito específicas, o nosso corpo também ele não é 100% igual todos os dias, então, pode ser uma coisa muito específica que fez com que você não tivesse feito, enfim, precisa de acompanhamento profissional. Profissional. Tá bom? Inclusive, existem algumas ideias de se criar uma medicina personalizada, que é quando já se tem ideia do genoma humano, criar logo no nascimento tipo um roteirinho do que vai dar certo e que vai dar errado pra pessoa, e daí já poder evitar, tipo, vamos na tentativa e erro, já vai saber o que vai fazer efeito, o que não vai, e talvez seja uma coisa promissora, eu não sei. Não sei mesmo, eu tenho que esperar pra ver, né? Até onde eu sei, e olha que eu sei bastantinho, não é uma coisa tão aplicada no dia a dia atualmente. Acho que nem tem, porque não se tem muita ideia do que realmente é real ou não é. Então, assim, é um pensamento, é um ideal. Vamos ver no que dá. E tudo isso é muito interessante, né, amores? Ao menos eu, Paulo, achei mega interessante quando eu fiquei sabendo da existência desse assunto. E por isso que eu não pude deixar de vir aqui compartilhar com vocês o que eu sei. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo, do assunto. Já se inscreve aí, ativa o sininho também, porque eu sempre tô soltando umas curiosidades babadeiras aí que você não pode perder. Comenta, curte, compartilha pra todo mundo, posta nos stories de vocês aí o link do vídeo, manda no grupo do WhatsApp, faz uns correntão do tipo, se você não mandar pra 5 amigos, vai acontecer alguma coisa. Inventa que vocês são criativas. E mais uma vez, e a última que eu vou falar, jamais, jamais, jamais deixa de tomar remédio por conta. Não se automedique também. Consulta profissional, tá bom? Que, como eu falei, remédio não é água pra gente tá tomando assim como vem. Vamos ser responsáveis aí nas nossas vidas. Porque um fã da Pollux é um fã informado. E você tá informado agora, tá? Então, um beijo pra você, gente. Eu deixei aí na descrição todas as fontes que eu usei pra fazer o roteiro desse vídeo. E se você tem interesse, se você gostou, quer estudar um pouquinho mais, pode ir por esses links aí debaixo que são lacre, tá? Um beijo pra vocês e ó, até a próxima. E estudem bastante, tá? Estudem. Agora sim, tchau.